endocrinologista, trabalho em Fortaleza, no Albert Sabin, né? Sou responsável já há mais de 10 anos pelo programa de osteogênese imperfeita. E aí, assim, hoje a gente escolheu, queria agradecer, né, na pessoa aqui da Fátima, né, o convite de estar aqui hoje à noite conversando um pouquinho com vocês, né, tentar esclarecer alguma dúvida que possa aparecer, né, e falar um pouquinho do trabalho da gente, como que a gente vem conduzindo, né, eu trabalho com a parte infantil, mas eu conheço e a gente tem um link muito bom com o Hospital das Clínicas aqui em Fortaleza, e os adultos, normalmente, eu acompanho até o término do crescimento, e os adultos a gente passa para um outro hospital, tá? Então, eu vou começar agora a nossa apresentação. Eu sou bem tranquila, é super informal, tá? Se você achar, Fátima, que pode perguntar no meio, não tem problema para mim, eu só fico confusa de estar olhando as perguntas no chat e, ao mesmo tempo, me concentrar. Mas, se você quiser interromper, parar e fazer alguma pergunta, não tem problema nenhum. Aqui é uma conversa informal mesmo, para a gente estar conversando e tentar se ajudar, tá? Então, deixa eu começar aqui a apresentação, vamos lá. Bom, vamos lá. Tudo certinho? Vocês conseguem ver? Ok. Então, vamos começar. Aqui é só a minha apresentação, tá? Aqui tem meu e-mail. Então, as mães que não puderam entrar, vai ficar gravada a aula, né? Como a Fátima falou, e aí é o meu e-mail. Se eu puder ajudar em alguma coisa, vocês fiquem à disposição, tá? Então, assim, falar um pouquinho sobre a osteogênese imperfeita, eu escolhi 3 perguntas para a gente conversar hoje à noite, né? Se a gente conseguir sair hoje entendendo um pouquinho e sabendo responder essas 3 perguntas, eu acho que eu alcancei o meu objetivo hoje à noite, né? Então, osteogênese imperfeita, o que é, né? Que eu acho que a maioria de vocês sabem muito bem o que é, mas como pode ser que tenha alguém que não é portador, né, da doença, então fica um pouco perdido, né? Ou então já passou por algum médico e foi pensado nessa hipótese, então a pessoa fica um pouco perdida. Então a gente vai começar tentando responder essa pergunta, né? O que é osteogênese imperfeita? A segunda pergunta, o que fazer, né? Então, o que eu devo fazer se um médico pensou nessa doença, né? Para onde eu vou e agora, né? Que vem aquele desespero, entre aspas, dos pais, né? Quando recebe esse diagnóstico. E como que eu vou tratar? Como que eu vou cuidar dessa criança, né? Após eu ter esse diagnóstico. Então, vamos começar. Então, o que vem a ser osteogênese imperfeita? Para eu explicar um pouquinho sobre o que é osteogênese imperfeita, a gente tem que entender um pouquinho sobre a matriz óssea, né? Então, o osso da gente, ele tem 2 partes, né? Ele tem uma parte orgânica, tá? Que é a parte, eu costumo dizer para os pacientes, que é a parte flexível do osso, tá? E a parte inorgânica. A parte orgânica, ela é basicamente formada pelas fibras de colágeno, né? Onde 90% dessas fibras é o colágeno tipo 1, e proteínas, né? Não colágenas e uma substância amorfa, tá? Então, essa é a parte flexível do osso, como eu costumo dizer. Mas o osso também tem aquela parte que a gente visualmente, né, vê, que é a parte rígida, que é o que a gente chama da parte inorgânica, que é onde a gente tem os cristais de hidroxapatita, tá? Então, entendendo que o osso tem essa parte flexível e essa parte rígida, a gente consegue entender o que acontece na osteogênese imperfeita, né? Então, a osteogênese imperfeita, ela é uma doença caracterizada pela fragilidade óssea, né? Causada por um defeito genético que vai acometer a fibra de colágeno tipo 1, tá? Então, ela é uma doença hereditária, né? Mas ela pode ser um caso novo na família, né? Então, nem sempre a criança que tem osteogênese, ela tem um pai ou uma mãe acometido, né? E ela tem inúmeras mutações, tá? Em um dos 2 genes que codificam o colágeno tipo 1. Então, o que acontece? Na hora da formação dessa criança, né, na junção dos gametas, vai ocorrer uma mutação em um dos 2 genes que vai ser responsável pela codificação do colágeno tipo 1. Então, o que acontece? Então,
eu vou ter um colágeno que vai estar deficiente ou em quantidade, tá? Ou na estrutura dele. Então, ele não vai funcionar como de fato ele precisa funcionar. Então, esse osso, ele vai ficar um osso frágil, tá? Como a gente vai poder ver aqui na frente. Então, qual a manifestação clínica dessa alteração genética? Então, você vai ser um paciente que vai ter presença de fraturas, né, aos mínimos traumas. Então, um trauma que você anteriormente não quebraria, por exemplo, um osso importante como o fêmur, você vai poder estar fraturando, tá? Com um trauma leve, tá? Esses pacientes, eles também podem ter deformidades ósseas, né? Agora, eu lembro e gosto muito de dizer isso aos pacientes, que a manifestação clínica da osteogênese, ela é extremamente variável, né? Eu tenho desde os casos bem simples, que muitas vezes podem até passar despercebido ao longo da infância, né? E você apenas descobriu porque é um caso de um paciente que começou com osteoporose em idade jovem, tá? Mas a gente tem o outro ponto, né? O outro, no fim dessa variabilidade, os casos extremamente graves, né? Onde podem ser letais, tá? Isso devido às fraturas que já acontecem intraútero, ok? E aí as manifestações clínicas, né? Como que se manifesta clinicamente a baixa estatura? Então, a osteogênese. Então, o paciente ele pode se manifestar com baixa estatura, tá certo? A presença de dentinogênese imperfeita, né, que é o escurecimento do dente, escleras azuis, tá? E frouxidão ligamentar. Então, a gente tem alguns pacientes que eles vão ter, devido à frouxidão ligamentar, eles podem ter deslocamento, né, das juntas, eu costumo dizer assim, que são das articulações, né, você pode ter. E aí aqui a gente passa para a classificação, né? Então, é uma doença que o diagnóstico, ele é eminentemente clínico, né? Hoje a gente já tem disponível fazer o estudo genético para você diagnosticar o local da mutação, né? Mas o diagnóstico, a classificação, ela é feita, vocês vão ver, por aspectos clínicos, né? Vocês conseguem visualizar bem aqui? Deixa eu aqui no comecinho, pronto. Então, a gente tem essas primeiras 4 subtipos são os mais antigos. Você pode aumentar a apresentação. Não tem um maisinho do lado? Você pode apertar neles. Deixa eu ver aqui. Para mim tá bem, vocês estão vendo? Bom. Eu estou vendo, legal. Então pronto, mas vamos lá. Então aqui, esses 4 primeiros subtipos, eles foram os mais antigos, né? Então, inicialmente, eles só conseguiam classificar nesses 4 subtipos, né? Onde você tinha formas leves, né? No tipo 1 e no tipo 2. No tipo 1, a forma leve. No tipo 2, seria a forma letal. No tipo 3, a gente tem uma manifestação grave. E o tipo 4 seria uma expressão clínica moderada, né? Então, o tipo 1 seria classificado como? Era aquele paciente que a altura era normal ou ele tinha uma baixa estatura leve, né? A presença de esclera azulada e eles não tinham alteração dentária, ou seja, eles não tinham dentinogênese imperfeita. Você passa de um extremo, né, do grau da doença, que seria esse quadro mais leve, para o tipo 2, que seria aquele quadro mais comprometedor, né, que ele é letal, onde você tem múltiplas e graves fraturas em costelas e ossos longos logo ao nascer, e deformidades importantes que são incompatíveis com a vida, né? Então, os ossos achatados e hipodensos e esclera azulada. Aí você tem, no meio desses 2 pontos, né, da forma leve e a forma letal, a gente tem mais próximo, né, da forma mais grave, a gente tem o tipo 3, onde o paciente apresenta baixa estatura acentuada, presença de face triangular, escoliose grave, esclera acinzentada e dentinogênese imperfeita, ok? E a gente tem uma forma moderada, né, que é o tipo 4, onde você tem baixa estatura moderada, escoliose de leve a moderada, a esclera não é azulada, tá? Ela pode ser branca ou acinzentada, tá? E você tem a presença da dentinogênese imperfeita, né? Então, os anos foram passando, né?
e a gente já consegue ter esses outros subtipos, tá? E já tem descrito até outros subtipos que são dados em cima da alteração genética que é observada nesses pacientes, tá? Então, vamos continuar na classificação. Então, surgiu essas novas classificações, onde você tem o tipo 5, que também é uma forma moderada, tá? Você vê que aqui você tem baixa estatura de leve a moderada, a esclera desse paciente é normal, né? Onde no tipo 4 você tem você pode ter alteração de esclera, né? Aqui não, a esclera sempre é normal. O paciente não vai ter dentinogênese, quando que no tipo 4 ele tem dentinogênese imperfeita. E nesse tipo 5, você observa o deslocamento da cabeça do rádio, né? Membrana interóssea mineralizada e o calo ósseo hiperplásico. É como se eles formassem, assim, uma calcificação, é como se fosse uma hipercalcificação que aparece neles, né? No tipo 6, ele pode ir de moderado a grave, o paciente ele vai apresentar baixa estatura, ele tem escoliose, a esclera dele é normal, ele não vai ter problema nos dentes, e você tem um excesso de osteoide e lamelas ósseas com como se fossem escamas de peixe, né? E aí a gente tenta fazer esse diagnóstico aqui, na maioria das vezes, por biópsia. Tipo 7, ele também é um tipo moderado, onde você vai ter uma baixa estatura leve, né? Então, esse tipo 7, ele já tenta se aproximar um pouco mais do tipo 4, né? Onde você tem uma baixa estatura leve, chegando perto aqui do tipo 1, que é a forma mais branda da doença. Você vai ter húmero e fêmur curto, a coxa vai ser vara, e você tem escleras e dentes normais, tá? E, para finalizar, o tipo 8, onde você tem uma forma bem grave e letal, onde você tem baixa estatura grave, fragilidade óssea extrema, ela é muito semelhante ao subtipo 2 e ao 3, mas com causas genéticas diversas, né? Então, você também, o diagnóstico aqui, ele vai ser diferenciado já pela própria alteração genética, que é diferente do que se observa no tipo 3. E agora, né? Então, a gente viu um pouquinho o que é, né, a osteogênese, e aí agora, diante desse diagnóstico, né, o que é que eu devo fazer? Se eu sou um pai ou uma mãe, que eu tenho observado que o meu filho ou alguém na minha família, estranhamente, está tendo fraturas que não era para ter, com traumas leves, o que é que eu devo fazer, né? Dependendo de onde você está e do acesso que você tem à saúde, né, você vai procurar um médico mais próximo, né? Então, ou um pediatra, ou um ortopedista, ou o próprio clínico geral. E vai interrogar, né? E vai falar dessa sua angústia, tá certo? Aqui no Ceará, o que a gente faz, né? Essas crianças, elas são atendidas no Hospital Infantil Albert Sabin, que é um hospital do estado do Ceará, né? E lá no Albert Sabin, essas crianças, a gente costuma dizer que eles são vaga zero. Então, a criança portadora de osteogênese imperfeita, ela não precisa ir para a fila do SUS, tá? Então, normalmente, como que essas crianças chegam até a gente? Elas entram em contato com a assistente social do nosso serviço e é agendada uma consulta para ser avaliada, tá? Chegando aqui no Albert Sabin, né? Como é que a gente recebe essa criança? Então, nessa primeira consulta, ele vai ser avaliado pelo endocrinologista infantil, né? Pelo geneticista e pelo ortopedista também infantil, tá? Então, após a avaliação desses 3 especialistas, né, onde são feitos solicitação de exames de imagem e de sangue, para a gente estar excluindo outras patologias, né, que são parecidas com osteogênese imperfeita, então, excluído outras patologias, a gente vai fechar o diagnóstico realmente de osteogênese imperfeita, tentar classificar esse paciente e decidir qual o melhor tratamento que a gente vai propor para aquela criança. E aí vamos continuar agora falando sobre o tratamento. Então, o que eu devo fazer, a gente já esclareceu. Procurar assistência médica, um médico mais próximo, né? E tentar ser direcionado para os serviços de referência de cada estado, né? Que isso você tem disponível no próprio site da associação.
Então, quando decidido o tratamento, né, então aquela criança foi fechado o diagnóstico de osteogênese imperfeita, qual o objetivo do tratamento para aquele paciente, né? Então, a gente tem como principal objetivo tentar reduzir o número de fraturas daquele paciente, nós vamos tentar prevenir as deformidades dos membros e a escleriose, nós vamos tentar diminuir a dor crônica desse paciente e melhorar a mobilidade da capacidade funcional dele. Então, a gente vai tentar fazer com que esse paciente viva o mais normal possível dentro da sua limitação. E aí eu começo falando, né, do tratamento geral. Então, o que é importante ser visto em paciente que tem problema de metabolismo ósseo, né? Então, inicialmente, a gente faz um interrogatório, né, da ingesta desse paciente, né, tenta quantificar o cálcio ingerido diário por essa criança, tá? Então, em média, de 1 a 3 anos de idade, é para a gente ter uma ingesta de mais ou menos 700 miligramas por dia. De 4 a 8 anos, 1.000 miligramas. De 9 aos 18 anos, 1.300 miligramas por dia. Então, aquela criança ou aquele paciente que não consegue ingerir essa quantidade pela dieta, né, a gente opta por fazer a suplementação com cálcio, né, que aí a gente usa o carbonato de cálcio mesmo, tá? Um outro ponto importante é a gente ver como que está a vitamina D desse paciente, né? Então, o ideal é que essa vitamina D esteja acima de 20. E tem estudos, né, que mostram que pacientes que têm problemas ósseos, o ideal é que esteja acima de 30, tá? Então, eu costumo deixar nos meus pacientes em volta de 30, um pouquinho menos, mas a gente opta por ficar com um nível de vitamina D próximo de 30. Também é importante, né, a gente bater nessa tecla da importância de uma boa nutrição proteica e calórica e vitamínicas, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que já estão em uso de bifosfonado, né, tomando pamidronato, que não adianta nada eles se desdobrarem, saírem do seu interior, virem até a cidade para tomar medicação, se a gente não está cuidando do básico, que é isso aqui, né? Trabalhar bem uma boa ingesta de cálcio, né, e vitamina D para esses pacientes. Um outro ponto importantíssimo, gente, é a presença de atividade física, né? Então, os exercícios estáticos, as fisioterapias e uso de plataformas, eles podem ser e devem ser estimulados nos pacientes que têm, nos pacientes com osteogênese imperfeita e em todos os pacientes que têm distúrbio do metabolismo ósseo, né? Porque essa atividade física, ele ajuda a fortalecer músculo, levando a uma proteção maior do próprio osso, né? Você melhora a calcificação desses ossos, né? Então, a gente precisa, é tão importante quanto tomar o cálcio, né? E aí eu passo agora para falar, né, da medicação em si. Então, para aqueles pacientes que a gente julga que é necessário o uso de medicação, né, a gente tem os bifosfonados, né, que é o que a gente tem disponível para uso hoje, né, que a gente expandiu para a pediatria, né, é uma medicação que já vem há bastante tempo sendo usada nos adultos, né, inicialmente ela era usada para o tratamento da osteoporose, tá? E, mais recentemente, né, ela vem sendo usada e nesses outros distúrbios metabólicos, né, como a osteogênese imperfeita. Então, o que são os bifosfonados, né? Então, eles são análogos do pirofosfato, né, que vai atuar naquela calcificação óssea, na parte que a gente falou lá no comecinho, né, que forma a matriz óssea, tá? No caso dessa medicação, que são os bifosfonados, eles vão inibir a reabsorção óssea, tá? Então, o osso, ele vive em constante, ele é reabsorvido, tá? E ele é formado. Então, você degrada e deposita osso, tá? Então, isso isso é o funcionamento normal do osso. Então, quando você usa o bifosfonado, você usa com que intenção? Em diminuir essa reabsorção óssea, para eu favorecer um pouco a formação do osso. E como é que ele age, né? Então, ele vai diminuir a função e o número dos osteoclastos. O que é osteoclasto, doutor? Então, o osteoclasto, ele é uma célula, tá? Que vai ter a função de reabsorver o osso, tá?
Os osteoblastos, eles formam o osso. Os osteoclastos, eles degradam o osso. Então, se eu tenho uma medicação que vai diminuir a função dessa minha célula que degrada o osso, eu vou ter, consequentemente, uma inibição da reabsorção óssea e um consequente aumento da minha massa óssea, né? Da minha camada cortical, melhorando, assim, a quantidade de massa óssea que eu tenho no meu corpo, né? Que é a densidade mineral óssea do meu corpo como um todo. Os bifosfonados, a gente tem hoje tanto a apresentação via oral como a apresentação endovenosa, tá? O que se sabe é que a apresentação endovenosa, ela vai ter um efeito melhor, né, nesses pacientes pediátricos, tá certo? Ele tem como se fosse uma potência um pouco maior, né? E aí a gente começa falando do mais simples, né, que é a medicação via oral, né, que a gente tem hoje disponível, né, para tratamento no SUS, que é o alendronato, tá? Quem seriam os pacientes eleitos fazer uso do alendronato, né? Então, ele estaria indicado para pacientes maiores de 18 anos, né, que apresentem a forma moderada a grave da doença, né, onde a gente tem o tipo 3 ou o tipo 4, né, que apresente mais de 3 fraturas por ano, ou fraturas de vértebra, né, ou deformidade óssea que você observe com comprovação radiológica, né. É também interessante que você tenha um estudo do metabolismo do cálcio para você descartar outras patologias, né, do metabolismo ósseo. E aí a gente passa para o bifosfonado de apresentação endovenosa, né, que é o pamidronato, tá? O pamidronato, ele hoje é usado em pacientes pediátricos, né, em crianças menores de 18 anos. Em que situação? Naqueles portadores do fenótipo moderado a grave, tá, que é o tipo 3 ou o tipo 4, mas aquelas crianças que têm o tipo 1, que é a forma mais leve, que apresentam uma dor crônica importante, eles também podem se beneficiar com o tratamento endovenoso, tá? Ou crianças que tenham mais de 3 fraturas por ano, sem trauma significativo nos 2 últimos anos. Então, vai ser aquela criança que teve uma fratura de um osso importante num trauma leve, né? Ou, se ele apresentar fratura de vértebra ou deformidade nos membros que precisam de necessidade cirúrgica, você já está indicado o tratamento endovenoso com pamidronato, tá? É interessante que a gente tenha também, né, radiografia simples do crânio, da coluna e dos ossos longos, e se você evidenciar fratura ou escoliose, ou a presença dos ossos vomianos, que a gente observa no raio-x simples do crânio, você também está indicado o início do pamidronato, que é o bifosfonado endovenoso, tá? Doutor, e os pacientes maiores de 18 anos, eles também podem usar o pamidronato? Sim. Quando é que a gente vai estar indicando para os adultos o uso da medicação endovenosa, né? Naquela forma moderada a grave, né, tipo 3 ou tipo 4, que tenham mais de 3 fraturas por ano, ou presença de fratura de vértebra, ou deformidade óssea, né? Da mesma forma que a gente falou do alendronato, a gente precisa ter exames do metabolismo do cálcio para descartar outras patologias. E o que é importante? Quando que eu vou fazer? Então, eu vou optar pelo pamidronato no lugar do alendronato quando eu tenho aqueles pacientes que têm intolerância ao uso do bifosfonado oral, né? Então, eles vão ter um quadro gastrointestinal importante, com dispepsia, presença de refluxo gastroesofágico, a própria presença de hérnia de hiato, né? Ou a impossibilidade de se manter em pé após o uso da medicação, tá? Então, pacientes que se enquadram nessa situação, eu não faço o alendronato e eu opto por fazer o pamidronato, mesmo sendo maiores de 18 anos de idade, tá? E aí aqui, né, a gente tem as apresentações de 2 medicamentos, eu vou falar um pouquinho sobre o ácido zoledrônico, tá? Então, inicialmente, a gente fala do pamidronato, que foi esse que eu acabei de mostrar para vocês, como que a gente faz a medicação, né? Então, o pamidronato hoje, ele é conhecido como Arédia, tá? Ele é o mais usado, é o que hoje o SUS dá cobertura,
né? E a gente usa da seguinte maneira: em crianças menores de 2 anos de idade, a gente usa a dose de 0,5 miligrama por quilo por dia, tá? A gente usa em 3 doses, tá certo? Em 3 dias seguidos, e a gente faz a cada 2 meses, tá? De 2 a 3 anos de idade, a gente aumenta um pouquinho a dose, a gente faz a dose de 0,75 miligrama por quilo por dia, também feita em 3 dias, e a gente espaça um pouquinho mais. Como a gente faz a dose um pouquinho mais alta, o paciente faz a dose de 3 em 3 meses. Nas crianças acima de 3 anos de idade, a gente faz a dose de 1 miligrama por quilo por dia, também durante 3 dias, e a gente faz a cada 4 meses essa infusão, tá? Esse é o protocolo que é estipulado, né, e mais aceito pelo Ministério da Saúde, tá? A gente sabe que em alguns serviços a gente já tem feito, né, essa medicação em 2 dias, tá? Facilita a vida desses pacientes que vêm de longe, né? Eu, particularmente, tenho começado há 2 meses, depois dessa pandemia, a gente tem feito no Albert Sabin e tem tido uma boa adesão por parte dos pacientes, né, porque ao invés de ficar 3 dias internado, essa criança só fica 2 dias, e diante dessa pandemia, com todo esse risco, né, que a gente está tendo, a gente tem tido uma boa aceitação e a gente não tem tido nenhum efeito colateral dessa medicação sendo feita em 2 dias. Então, a gente faz a mesma dose que a gente faria nos 3 dias, né? Só que a gente divide aquela dose em 2 dias, tá? Então, a criança toma a mesma dose que era para tomar por ciclo, ok? E volta com o mesmo intervalo de tempo. Os menores de 2 anos, de 2 em 2 meses, de 2 a 3 aninhos, de cada 3 meses, e acima de 3 anos, eles voltam a cada 4 meses, né? Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o ácido zoledrônico, né? Então, o ácido zoledrônico, ele é um bifosfonado, né, mais novo do que o pamidronato, tá? A gente hoje ainda não tem disponível no SUS, tá? A gente já tem alguns serviços no Brasil que têm usado essa medicação, né? Mas a gente não tem ainda, ela não é padronizada pelo Ministério da Saúde, tá? E qual o benefício do ácido zoledrônico, né? Ele é de 100 a 200 vezes mais potente, né? Um outro benefício é que no pamidronato a gente tem uma infusão que é feita em 4 horas, tá? Já no ácido zoledrônico, você faz essa infusão em 1 hora, ok? Um outro dado interessante do ácido zoledrônico é porque você aumenta o tempo de uso dessa medicação, né? Então, como ele é mais potente, né, você precisa fazer no seguinte intervalo de tempo. Para crianças menores de 2 anos, a gente faz a dose de 0,025 miligrama por quilo, dose, tá? Só é feita em uma dose única, então você não faz em 2 dias ou 3 dias, como você faz o pamidronato. Não é feita em 4 horas, a infusão é feita em 1 hora. E mais um benefício é o período de tempo em que a criança volta. Crianças menores de 2 anos, quando tomam o pamidronato, eles vêm a cada 2 meses para o hospital. Já com o uso do ácido zoledrônico, você pode aumentar um pouquinho esse intervalo para cada 3 meses, né? Crianças acima de 2 anos de idade, ele vai usar uma dose de 0,05 miligrama por quilo, né? Lembrando que também é dose única, então você só faz uma vez a medicação. A infusão é só em 1 hora, não é em 4 horas. E você volta só de 6 em 6 meses. Olha o benefício que a gente ganha, né? No pamidronato, quando você tem crianças de 2 a 3 anos de idade, você volta a cada 3 meses. Acima de 3 anos, a cada 4 meses. Com o uso do ácido zoledrônico, a gente espaça isso para vir só 2 vezes ao ano, né? Então, é uma medicação que, no meu ver, é extremamente promissora, né? Eu acho que é só questão de tempo a gente ter essa padronização pelo Ministério da Saúde, né? Como a gente pode ver, a dose é menor do que o que a gente usa do pamidronato, tá certo? Então, você vai gastar menos remédio, né? Você tem uma infusão no intervalo de tempo menor, então você diminui o tempo de internamento, né? Diminui a quantidade de dias e, no ano, você diminui a quantidade de internamento anual daquela criança, né? E daquele paciente, né? De uma maneira geral, né? Que não é só a criança, tá? E aí eu passo agora para a gente conversar um pouquinho sobre os efeitos colaterais do bifosfonato,
né? Então, os benefícios, a gente conversou, então eu vou estar melhorando a dor crônica daquele paciente, que esse é um dos benefícios unânimes, né? A grande maioria dos pacientes referem que melhora a dor, né? A maioria das crianças referem que diminui a quantidade de fratura, né? E isso é o benefício maior dessa medicação, né? Mas quais seriam os efeitos colaterais, né? Então, você tem a presença das linhas de estresse, né? Que são essas linhazinhas que vão aparecer aqui no osso, ó. Cada uso do upamidronato, ela parece uma linhazinha dessa, ó. Ok? No osso, como vocês podem ver aqui, tá? Qual seria o efeito colateral, né? Mais comum, né? Então, você vai ter o que a gente chama da síndrome flu-like. O que quer dizer isso? É como se fosse uma gripe, né? Aquela sensação de quando você vai gripar. Então, o paciente ele pode referir, né? Uma fadiga, que é uma dorzinha muscular, pode apresentar febre, pode ter náusea e dor muscular, tá? Hipocalcemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia podem ser observadas, né? Lembrando que elas são transitórias, né? Daí a importância de, principalmente nas primeiras aplicações da medicação, a gente vê como que está o cálcio desse paciente após o término do ciclo, né? Você pode ter necrose avascular da mandíbula e fraturas atípicas, que, graças a Deus, esses dois efeitos colaterais, eles não são descritos na pediatria, tá? Então, assim, na faixa etária pediátrica você quase não observa. E lembrar que é uma medicação teratogênica, né? Então, ela não deve ser usada em gestantes, né? E o que pode acontecer após a suspensão da medicação é a presença de fraturas que podem ocorrer na junção dos dois tipos de osso, né? Aquele osso neoformado e o osso anterior, ok? Lembrar que essa medicação, ela não pode ser usada em pacientes renais crônicos, ok? E que se deve suspender o ciclo de 4 a 6 meses após a cirurgia, né? Para a gente melhorar a recuperação óssea desse paciente, tá? Essa orientação, na prática, a gente combina muito com a equipe, né? A depender de que tipo de cirurgia foi feita, a gente pesa muito custo e benefício da gente não fazer o ciclo com upamidronato. Então, lá no nosso serviço, a gente conversa muito com o cirurgião e com o ortopedista, e a gente entra num consenso, né, de quanto tempo a gente vai fazer o upamidronato, né. Então, normalmente, eu deixo bem à vontade na mão do cirurgião, a depender do que ele fez, né, ele vai decidir o que é que vai, qual o tempo que ele vai fazer o upamidronato. Então, eu aguardo a liberação do nosso ortopedista. Aqui, né, é a nossa paciente, a Juliana, né, com a autorização dela, eu pus a foto, né, ela adora aparecer em foto, né, Juju? Não sei se ela tá, ou a mãe dela, mas ela adora aparecer. E eu pus essa foto para que a gente possa ter noção de como é a nossa salinha de infusão, né, então a gente vem tendo vários benefícios aqui no Ceará. Logo que eu comecei o upamidronato, essas crianças, elas internavam na ortopedia e não tinha dia certo para eles internarem, né? Então, a gente foi conquistando um lugarzinho para eles, e aí a gente conseguiu uma enfermaria só para eles, né? E depois dessa enfermaria, nossa última aquisição foi o leito-dia, né? Que eles hoje não ficam mais internados o dia todo no hospital. As crianças chegam, fazem a infusão, né? E recebem alta, tá? Então, essa é a nossa sala de infusão do nosso hospital. E aqui eu queria deixar o meu muito obrigado, né? Eu tinha feito a apresentação em PowerPoint, esqueci de dizer, porque iam aparecer imagem por imagem, né? Eu queria agradecer inicialmente aqui, a Juju está aparecendo, mas eu queria representar todos os meus pacientes, né? Eu queria agradecer a vocês, né, o meu aprendizado, né, eu aprendo todo dia com vocês, todo dia. Então, assim, a Juju está aqui, mas ela está representando todos os pacientes que a gente acompanha lá no hospital, né? Então, a gente já teve gerações de pacientes, né? Então, a gente já tratou a mãe e hoje a gente trata o filho, tá? Eu fico muito feliz de ver a força que vocês têm, né? Vocês, pacientes de osteogênese, né? Então, assim, hoje a gente já tem
estudantes de medicina, que são nossos alunos, que passam lá no nosso serviço, né, que foram meus pacientes do Albert Sabin, né. Então, isso me deixa muito feliz e muito grata. Então, eu aprendo muito realmente com vocês. Então, no segundo e terceiro, né, que aí entram em ordem igual de prioridades, eu queria agradecer a doutora Erlane, né, que é a nossa geneticista, grande parceira, e o doutor Alberto, que é o nosso ortopedista, né, que trabalha junto, que nos ajuda, que a gente senta, a gente conversa, que abre a exceção N vezes quando essas crianças precisam, né, e aqui mais uma vez a Juju, você está vendo como ela adora aparecer em foto? A Juju ama foto. Então aqui, gente, eu deixo o meu muito obrigado, né, agradeço imensamente poder conversar um pouquinho com vocês, né, uma boa noite a todos vocês, espero que eu possa ter acrescentado de alguma forma, algum conhecimento para vocês, que eu sei que vocês são mestres em osteogênese imperfeita, né? Ninguém sabe melhor da doença do que o próprio paciente, né? E aí, deixar esse meu muito obrigado, abrir para as perguntas, né? Eu posso finalizar aqui a apresentação, Fátima? Pode sim, pode, Narina. Ok.